O circuito integrado 4011 tem no seu interior 4 portas NAND de 2 entradas. Muito fácil realizar e comprovar montagens práticas utilizando circuitos integrados lógicos. Portanto, você pode fazer experimentos com eles sem nenhum problema. É um bom costume provar os circuitos integrados antes de inseri-los nas montagens. Vamos começar o nosso caminho pela eletrônica digital com o circuito integrado da família CMOS, ou 4011, que contém 4 portas NAND, que não são nada mais que portas AND seguidas de um inversor, ver círculo na saída. Esta família de circuitos admite uma grande margem de tensão de alimentação, entre 5 e 15 volts, o que a torna muito adequada para nossos desenhos, pois pode alimentar-se a 9 volts, tensão escolhida para o nosso laboratório. Identificação. Antes de começar o experimento é necessário conhecer algumas características do circuito integrado. Se prestarmos atenção, veremos que tem o aspecto de uma barata, palavra do argot eletrônico, com 14 patas, dispostas em 2 filas paralelas e opostas. Comprovaremos que tem gravada a expressão 4011, ainda que antes e depois tenha mais letras. É necessário identificar a patinha número 1. Se observarmos o corpo do integrado, em um dos 2 lados estreitos tem um vão, que colocaremos de frente para nós para o lado esquerdo. Desta forma, observando-lhe de frente, a patinha 1 será a primeira de baixo à esquerda. Contando a partir daqui toda a fila de baixo chegaremos a de número 7 saltando a da frente estará a número 8 e as seguintes pela fila de cima, de modo que a última patinha, a primeira da esquerda da parte de cima, será a patinha 14. Alguns circuitos, em lugar de um vão tem um pequeno círculo ligeiramente afundado em cima da patinha 1. Se observarmos o integrado e virmos o esquema da página seguinte tiraremos as dúvidas. Distribuição de terminais. Uma vez que aprendemos a localizar cada terminal, temos que ir ao esquema interno do integrado para saber a que corresponde cada um deles. Neste caso, entradas e saídas de portas lógicas, e 2 terminais de alimentação, um que deve ser conectado a 0 volts, terminal 7, e outro a 9 volts, terminal 14. Nunca devem ser realizadas conexões às cegas, sem dispor do esquema, pois além de perder o tempo corremos o risco de destruir a porta e o integrado. Preparação. Para a prova, necessitamos dispor de 1 e 0 para aplicar a entrada de cada porta e, além disso, teremos que comprovar se a saída é 1 ou 0 para as 4 possíveis combinações à entrada. Para aplicar 1 à entrada de uma porta basta uni-la à alimentação, mais 9 volts, marcada na placa de protótipos como V6, com um fiozinho. Pelo contrário, se queremos aplicar 1 0 devemos conectar o fio ao negativo da alimentação, marcado na placa como negativo. Para comprovar se na saída há um 1 ou um 0, só teremos que conectar à saída uma resistência de 2K2 em série com um diodo LED, levando o cátodo deste último ao negativo da alimentação. O experimento. Para provar o integrado 4011 se inserem os seus terminais na placa de protótipos, a ambos lados de uma das fissuras mais largas. Se alimenta conectando o positivo da alimentação, marcado V6, na placa, a patinha 14 do circuito integrado, e o negativo a patinha 7. A patinha mais curta do diodo LED se leva ao negativo e a mais longa a uma resistência de 2K2, vermelho, vermelho, vermelho. O outro extremo deste resistor vai ser conectado à saída de cada uma das portas, quer dizer, terminais 3, 4, 10 e 11. Enquanto está conectada a uma saída, aplica-se 1 ou 0 a cada entrada e se observa o estado da saída, que se é 1, se manifesta pela iluminação do diodo LED. Observaremos a tabela verdade para verificar que se cumpre. Se não a cumpre, o integrado está estragado, ou estamos fazendo algo errado na prova. Devemos ter certeza de estar o tempo todo aplicando os 2 valores de entrada 1 é igual a 9 volts, marcado V6, ou 0 é igual a 0 volts, marcado no negativo, nas entradas, e nunca na saída, já que poderíamos estragar o circuito integrado. Porta inversora. Se unirmos as 2 entradas de uma das portas, vamos obter uma porta inversora, note. Se aplicarmos 1 à entrada, o LED conectado à saída se apagará e vice-versa. Porta AND. A porta NAND é uma porta AND mais NOT, quer dizer, a porta AND com a saída invertida. Dispondo de uma porta NAND,
Aqui unindo as duas entradas converteremos numa porta inversora NOT. Se a conectarmos em série com uma NAND, vamos obter uma IND. Podemos conectá-las seguidas e comprovar a tabela de informações de uma porta IND. Teste do 4011. O teste oferecido é interessante. Mas, se a saída for 0, não saberemos se a porta está estragada ou não. Optei por colocar outro LED. Assim, o LED verde indica que a saída está positiva, 1, e o vermelho indica que está negativa, 0.